Bom dia, tudo bem? Dia 7. O tema dessa live de hoje é: perdoar é um superpoder. E como eu já sabia o tema antes de fazer a live, eu fiz uma capinha muito bonitinha, onde eu pesquisei uma imagem no Google que tivesse a ver com esse assunto. Bom dia, Mabi! Olha, temos uma pessoa online na live matutina. E eu pesquisei uma imagem onde eu achei uma corrente, como se ela estivesse flutuando, só que na ponta da corrente ela ia se transformando em pássaros. Cada elo da corrente ia se transformando em pássaros. E eu considerei essa imagem muito simbólica e muito verdadeira. Por quê? Porque perdoar, poeticamente, vamos interpretar assim, é perder a dor. Ó, isso aqui é a dor que me causaram. É uma bolsinha que minha mãe faz para colocar moedas, mas vamos imaginar que isso aqui é uma dor. Alguém me fez uma ofensa. Pô, aí caiu a dor em mim, eu fiquei com a dor aqui na minha mão. Aí eu tô com a dor aqui, tô com a dor ali, até o dia que eu esqueço a dor. Eu esqueço a dor. Ó, a minha mão fechada, o que tem aqui na minha mão? Você sabe que é uma bolsinha que guarda moeda, mas não dá pra ver. Quando alguém nos ofende, fica na nossa memória. Saúde. Fica na nossa memória o fato do que aconteceu. A ofensa fica na nossa memória. E às vezes a gente fica repetindo aquele fato várias e várias vezes. Ou seja, a gente fica tendo um sentimento repetido. O tal do ressentimento. Aquele pensamento fica repetindo, repetindo, repetindo. E o pensamento repetindo gera uma emoção que também fica repetindo. E essa emoção não. Sentimento gera emoção e emoção gera o sentimento, que ela cristaliza, ela fica mais demorada, fica mais firme. Emoção é diferente de sentimento. O sentimento é mais profundo do que a emoção. Emoção é uma coisa que dá e passa, mas se a emoção ficar persistente, ela vai gerar um sentimento. E o sentimento pode ficar aqui dentro da gente, e toda vez que a gente passar por uma situação que lembre a ofensa, olha, essa parte aqui é muito importante. Vou recapitular devagarinho, que eu tô sentindo que eu tô falando rápido, eu tô agitado, eu tô animado. E aí você vai entender melhor. Vamos lá. Essa bolsinha de dinheiro que minha mãe faz, quem quiser comprar, manda direct que a gente manda pelo correio. Aproveitar para vender o produto da minha mãe. Então, essa bolsinha aqui é a ofensa que alguém vai fazer na minha vida. Ó, isso aqui é a minha vida. Ela vai até ver. A bolsinha da minha mãe tá à venda pela internet, é muito legal. Isso aqui já tá ficando meio velhinho, mas tem a venda aí? Tem pra vender? Tem a quadradinho. Ela ficou até feliz, ó. E até ver aqui que bolsinha que eu tô vendendo. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco, tá? Que o foco da live não é venda, mas a gente aproveita porque vender faz a gente prosperar. E como esse canal aqui fala sobre prosperidade, aprenda isso. Vender faz parte do processo para você prosperar materialmente falando e para você abençoar a vida das pessoas também. Depois eu falo sobre a questão da venda e do perdão e como é que você, por não perdoar, está perdendo venda. Isso aqui também é um produto que a mãe está vendendo. Olha, ela faz os vasinhos pequenininhos que são pintados à mão, com inspiração própria e tal. Eu não vou ficar fazendo venda de todos os teus vasinhos não, tá? Depois eu faço uma live só pra vender os vasinhos dela, tá? Quanto é que tá? Garrinha de águia. Se o pessoal quiser saber. Com plantinha linda, maravilhosa, que é 10 reais. Ó, com plantinha linda e maravilhosa, 10 reais. E se for só o vasinho, que a gente vai mandar pelo correio? 5 reais com mais um... 5 reais mais o preço do correio, tá? E essa aqui também, ela falou Garra de águia. que esses desenhos aqui, que essas coisinhas cor de abóbora, são garras de águia. Mas, mãe, eu não vou vender o teu negócio agora. Toma. Depois a gente vende. Eu faço uma live contigo no teu perfil lá no Instagram e a gente vende lá, tá bom? Voltando. Vamos supor que essa bolsinha, que eu já expliquei, já vendi tudo mais e tal. Vamos supor que essa bolsinha aqui é uma ofensa. Ó, isso aqui é uma pessoa, a minha mão é uma pessoa, isso aqui é ofensa, é uma coisa ruim, injusta que a pessoa vai fazer. Pode ser rejeição, pode ser abandono, pode ser traição, pode ser qualquer uma ferida que a pessoa está prestes a fazer na minha vida. Isso aqui sou eu. Aí a pessoa vem, ó, faz uma ofensa na minha vida. Aí eu vou e pego a ofensa. Aconteceu. Uma pessoa me ofendeu. Ela colocou uma ofensa na minha vida. Ela praticou um ato de injustiça, de rejeição, de abandono, de traição. Ok?
A pessoa fez algo de ruim aqui comigo. E eu peguei isso aqui. Como é que eu peguei? Eu senti. Eu senti a emoção, eu vivi a situação, eu vivi a experiência ruim. E eu pensei naquilo e eu senti. Foi uma coisa ruim que me aconteceu. Tá aqui na minha mão agora. Esse aqui sou eu, essa mão aqui sou eu. E isso aqui é a ofensa. Essa aqui é a ofensa que fizeram na minha vida. Enquanto eu ficar pensando nessa ofensa, eu vou estar sentindo a emoção da ofensa. E quanto mais eu sinto, quanto mais eu penso na ofensa, quanto mais eu sinto a ofensa, ela vai se cristalizando dentro de mim e se torna um sentimento. E talvez tenha, depois de um tempo, tem gente que diz assim, a dor tudo resolve, a dor apaga os traumas do passado, as ruindades que aconteceu e tal. Não é que ela apaga. O tempo, conforme ele vai passando, naturalmente vai acontecendo várias outras coisas, várias outras camadas de pensamento, emoção e sentimento que vai jogando lá para o fundo aquela ofensa que foi cometida, a ponto da ofensa ficar escondida. Essa mão representa eu. Olha só, se tu olhar para mim, você não vai ver, mas tem uma ofensa aqui dentro. Se eu abrir a mão e falar a respeito, a gente vai descobrir aquela ofensa do passado. Mas a ofensa do passado, está escondida dentro de mim. Saiu do nível consciente e foi para o nível subconsciente. Léo, o que é isso de consciente e subconsciente? Tudo que você pensa e que você tem noção de que você está pensando, por exemplo, olha, tem minha carteira aqui, tem dinheiro dentro da minha carteira, graças a Deus, e ao meu trabalho, ao serviço que eu presto. Tem dinheiro aqui dentro. Eu sei quanto de dinheiro tem aqui. Pronto. Tá? O que eu sei a respeito do que está ali dentro está no meu subconsciente. Tudo que eu sei está dentro do meu subconsciente, não, calma aí, vamos corrigir. Tudo que eu sei está a nível de consciente dentro de mim. O que eu não sei, mas eu sabia, que eu já esqueci, caiu para a gaveta da memória. Foi guardadinho lá no fundinho do armário do subconsciente. Deu para entender? Aquilo que você lembra, consciente. Aquilo que você sabia e sabe, mas não lembra mais agora, de maneira mais prática, acessível, foi para o subconsciente. Mas não apenas o fato que aconteceu, que você lembra, alguém cometeu uma ofensa, falou mal de mim. Vou dar um exemplo. Mas falou de mal de mim no dia de Natal, na festa da família e me humilhou. Olha isso. E me abandonou e me traiu, me rejeitou na mesa do Natal de 1800 e não sei quanto, lá há milhões de anos. Aconteceu isso. Naquela ocasião que aconteceu isso, no passado remoto, eu senti emoção, eu fiquei triste, foi ruim. E nos dias seguintes eu fiquei sentindo aquilo. E todo Natal, todo ano, durante uns 5, 10 anos, eu ficava lembrando daquilo. E toda vez que eu lembrava, eu ficava triste. Estava no meu nível consciente. Mas aconteceram várias coisas boas e tal que eu acabei esquecendo daquilo. Foi para o nível subconsciente. Eu olhava para mim e já não via mais aquela ofensa que foi cometida. Mas ela estava lá dentro de mim. E toda vez que eu passava por uma situação parecida, ou quando o Natal ia chegando, eu começava a ficar triste. E eu nem sabia por que eu começava a ficar triste. Veja bem, situações que aconteceram na sua infância, até os 7 anos, até os 14 anos de idade, quando você ainda não tinha maturidade suficiente para processar a ofensa. Enquanto você não processar a ofensa que está aqui dentro guardada, ela vai continuar afetando a sua vida. Porque, tá aqui, eu não larguei ainda, tá aqui comigo. E o que significa perdoar? Significa perder a dor. Lembra que a ofensa dentro de mim causa dor? Você não está vendo a ofensa aqui, que a minha mão está fechada. Mas se eu abrir a mão, você vai ver a ofensa. Levando em consideração o raciocínio. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa ofensa aqui? Com a dor que causaram na minha vida? Eu tenho que abrir mão dela. Eu tenho que perder a dor. Perdoar. Perdoar não significa perder a dor, tá? Eu estou usando uma metáfora, estou usando de uma poesia, uma metáfora poética, para você entender que perdoar significa perder a dor. Eu abro mão dela, deixo ela ir embora. Eu dou descarga no vaso que está cheio de cocô putrefato. Ninguém gosta quando eu dou esse exemplo. Mas é o melhor exemplo que eu posso dar para que você entenda o objetivo do perdão. Você entenda por que perdoar é um superpoder. Lembra que eu ainda falei agora, minha mãe até veio vender os vasinhos dela e eu vendi a bolsinha dela também. Lembra que eu falei ainda há pouco que se você não perdoa, a falta de perdão pode atrapalhar sua vida financeira?
pode atrapalhar as suas vendas. Por quê? É especificamente sobre venda, porque eu prometi a respeito disso, então eu vou falar. Quando você vai vender um produto, um serviço, qualquer coisa que seja, você vai estar se relacionando com alguém. Tem pessoa que não quer vender um produto e ela dá desculpa assim, não quer vender um produto ou serviço, ou não cai para cima empreendendo e vendendo porque ela diz o seguinte: ah, mas as pessoas nunca me pagaram. Elas ficavam enrolando para me pagar, pagavam pela metade e às vezes não pagavam. As pessoas são sempre assim, ou seja, a pessoa teve um relacionamento inadequado com alguém que tinha algum problema lá e não pagava as coisas. A pessoa teve esse problema e aconteceu e ela sentiu e aquela coisa foi ruim. E isso, por algum motivo, se repetiu 2, 3, 4 vezes, a ponto da pessoa pensar o seguinte: caramba, sempre é assim, então eu não vou mais trabalhar com venda, porque quando eu tento vender, as pessoas não me pagam, elas são desonestas, então não vou trabalhar com venda. Aí ela vai ser empregada de alguém e receber o salário. Ela está vendendo o tempo dela. Ela pode não perceber, mas ela está vendendo o tempo dela. Pegando o talento dela, o tempo dela, colocando dentro de uma empresa, trabalhando ali 8 horas por dia, 40 horas semanais, com folga e feriado e tal, enfim. Vamos voltar ao perdão. Às vezes eu falo demais, né? Vocês que estão aqui online agora podem falar assim: Léo, você está falando muito, volta pro tema. Mas eu não vou respeitar. Eu vou respeitar aquilo que está dentro de mim, fluindo. A não ser que você tivesse me pagado só para falar de um determinado assunto e eu fosse obrigado por você a fazer o negócio. Mas como eu não sou, tá tudo certo. Vamos lá. Qual é o superpoder do perdão? Quando você é ofendido e a ofensa está lá dentro de você, e talvez você nem lembre mais que você foi ofendido por alguém, está lá no histórico, no pré-histórico da sua história, e você esqueceu já que alguém te ofendeu. Quando você descobre que alguém te cometeu uma ofensa e você decide perdoar, perdeu a dor, já era dor, a dor foi embora. Quando isso acontece dentro da sua mente e dentro das suas emoções, você fica livre. Livre da dor e dos efeitos da dor. Toda vez que alguém faz uma coisa ruim com você e você se sente sofrido por dentro, aquela dor dentro de você, ela vai ter efeitos. É como se fosse estar caminhando descalço, desprotegido, e inadvertidamente você vai e pisa no espinho, o espinho entra no teu pé. Aí você sente aquela dor ali, você olha assim pro pé, o pé está sangrando. Aí você passa o dedo e tenta tirar o espinho, mas não dá para tirar, você vai precisar de uma pinça, ou você compra a pinça ou pede a ajuda de alguém que tem condições de tirar a pinça. Eu tiro pinça, eu uso pinças que são perguntas para tirar a dor de pessoas, fazer com que elas lembrem de determinadas ofensas. Talvez o fato de você estar assistindo essa live agora, ou em qualquer momento que for, ou ouvindo por meio do Spotify, do YouTube, não sei, ou talvez alguém mande para você pelo Facebook, pelo WhatsApp. Enfim, talvez pelo fato de você só estar ouvindo a respeito desse assunto, você já tenha lembrado de ofensas que causaram para você, coisas ruins que causaram em você, que fizeram contigo e que causaram uma dor emocional, que você precisa se livrar dessa dor. Você lembrou agora de alguém que te fez mal, de uma situação que aconteceu. E olha que interessante, eu estava meditando a respeito desse assunto e eu percebi que o Manuel tinha me causado uma ofensa. E quem é o Manuel? O Manuel é um português que estava andando na rua uma certa vez e aí ele não viu, na verdade, uma casca de banana, mas pisou nela, ela escorregou e caiu no chão. Aí, opa, o que aconteceu comigo? Eu caí. Olha, foi uma casca de banana. Que triste, eu caí, me machuquei e tal. Ah, mas não tem problema, eu vou levantar, eu vou embora e tal. E ele foi embora. Só que aí no outro dia, quando ele estava andando na mesma rua, que tinha uma frutaria, que tinha casca de banana no chão de novo. E ele pensou, opa, já vou cair novamente na casca de banana. Ele nem tinha pisado ainda, mas ele já imaginava que ele ia pisar na casca de banana e ia cair de novo. Isso aqui é uma piadinha de mau gosto, feita com os portugueses. E por que eu estou falando que eu tinha treta com Manuel? Porque, como você pode ver, eu sou negro. Eu sou afrodescendente. Eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro. Nasci aqui. Então quer dizer que a minha mãe, o meu avô, meu bisavô, meu tataravô era descendente de quê? Dos escravos que vieram para o Brasil por causa dos portugueses, para fazer colonização e tal. Eu estou falando sobre o perdão em relação à ancestralidade.
Às vezes acontece isso na vida das pessoas. Às vezes elas têm uma ofensa atávica. Olha que palavra interessante. Atávico quer dizer que tem muito tempo. Eu gosto de algumas palavras antigas que têm um significado exato daquilo que eu quero dizer. Por isso, às vezes, eu uso esse tipo de palavra para explicar algumas coisas. Então, existem ofensas atávicas, ofensas primitivas, remotas, ancestrais, lá de 1900 antigamente. Muitos negros se sentem ressentidos com pessoas brancas e nem sabem por quê. Muitos brancos também se sentem ressentidos com os negros. A raiz do racismo não é só um conceitozinho que implantaram na cabeça da gente, dizendo que preto é ruim, que branco é ruim, que rico é ruim, que pobre é ruim, que favelado é ladrão e tudo mais e tal. Vários preconceitos, na verdade, são paradigmas, são crenças, são ideias que estão dentro da nossa cabeça por motivo de alguma situação que aconteceu num passado remoto. Talvez não tenha sido nem a nossa vida. Eu não lembro de terem me acorrentado, me colocado num navio negreiro e me trazido à força, me separando da minha família para eu trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Mas talvez algum descendente meu, algum ancestral meu, tenha passado por isso ao longo da história. E aí, por conta dessa ofensa histórica que foi causada, dessa ofensa cultural que foi causada, esses conceitos, esses paradigmas, essas crenças, essas verdades entraram dentro de mim e me causaram uma certa repulsa, um certo nojo, uma certa raiva, que é tudo resultado, efeito colateral da ofensa, sentimentos negativos, ideias ruins a respeito de algo que aconteceu lá no passado, com um descendente meu, com a ancestralidade do meu DNA ali na vida de outras pessoas, questões históricas. E aí quando eu chego e digo para você, perdoe o seu Manuel, se você é um negro também que sente raiva de pessoa racista. Hoje eu sinto misericórdia de pessoa racista. Eu já senti raiva, já senti indignação, já senti pena. Mas quem tem pena é galinha. Eu não sinto mais pena de gente assim. Sinto misericórdia. O que é misericórdia? O significado da misericórdia eu sei. É se compadecer da miséria alheia. Uma pessoa racista é uma pessoa miserável. O que isso significa? Não é pejorativo. Miserável significa que é uma pessoa que está em condição de miséria. O que é miséria? Não ter as coisas. É ter migalhas, às vezes não ter coisa nenhuma. A pessoa que é racista, ela é miserável porque ela não tem compaixão, não tem amor, não tem empatia. Ela é pobre de amor. Ela é pobre de inteligência. Porque quando a gente é racista em relação a uma pessoa, a gente não está reconhecendo que a outra pessoa é imagem e semelhança de Deus. A outra pessoa é parte de mim, porque eu sou criação divina. A outra pessoa também é. Se ela é preta, branca, asiática, índia, não importa a cor da pele, o DNA, não importa como é que é mesmo? A etnia da pessoa. Não importa. Isso não importa, isso é apenas um fator cultural, pode ser um fator biológico. Por que eu sou negro? Porque eu tenho mais melanina na minha pele. Por que meu nariz é assim e não é assado? Porque quando os negros nasceram lá na África e tal, aí você vai estudar biologia para entender sobre como é que o corpo da gente tem características próprias para se adaptar no ambiente onde está inserido. O que é melanina? É aquela porção da pele que protege a gente do sol. Então, se a minha descendência viveu num local onde tinha muito sol, o corpo foi se adaptando e produzindo célulazinhas que me protegessem naturalmente. Isso aqui é bronzeado natural, já vem no meu DNA. E o meu filhinho, Samuel, ele já tem um pouquinho de melanina a mais na pele dele para se proteger do sol. E por isso que o europeu é brancão, porque ele não tomava muito sol? Exatamente, o corpo dele se adaptou ao ambiente. E Deus já fez a gente com essa particularidade bacana da gente se adaptar ao ambiente da gente. Olha que coisa legal, a gente está estudando até biologia aqui. Falando sobre perdão, eu lembrei agora da Paula Abreu, que ela diz que você pode ter tanto assunto interessante que você gosta, e você vai buscar conhecimento e vai falar do cocô até a bomba atômica. E o perdão é bom. O perdão é um superpoder. O perdão vai te libertar de gente racista,
vai te libertar de político corrupto. Outro dia eu me peguei sentindo raiva de um político, porque eu estava ouvindo, nem estava vendo. Minha mãe ligou a televisão dela, estava passando noticiário e falando de político corrupto. Eu acho que não tem um dia. Gente, eu vou fazer esse teste qualquer dia desse. Sempre que eu ouço algum noticiário na televisão, sempre falam de um político corrupto e eles ficam martelando essa realidade, que não é 100% da realidade. Todos os políticos são corruptos? 100% dos políticos são corruptos? Aí você pode falar assim pra mim, eu acho que uns 99,9% talvez, né? Eu acho. Se você for uma pessoa coerente, talvez você diga isso. Mas se você for uma pessoa sábia, você vai entender que não. Tem político corrupto e tem político que é legal. Tem político que é filho da... Enfim, eu não vou xingar ele não, porque tá tudo certo. Mas tem político que é ruim, que é corrupto, que é desonesto, que é ladrão. E tem político que é honesto, que quer usar a política para fazer a gestão da cidade da forma como deveria, cuidar da polis e tudo mais. Porque polis é cidade, né? Política é administração da polis. E, gente, eu não consigo parar de dar aula sobre coisas legais. É tanto assunto profundo. Mas, enfim, eu fiquei com raiva do político, porque eu estava ouvindo uma notícia. Eu ouvi a notícia, ela entrou na minha mente, mexeu com as minhas emoções e me fez ter um sentimento. Mexeu com o meu sentimento. E me fez ficar com uma energia negativa por dentro em relação ao político. Aí eu pensei, eu vou perdoar esse político porque ele fez o melhor que ele podia. Ele só podia naquele momento fazer aquilo que ele fez. Agir com desonestidade, sei lá por qual motivo, eu não vou parar para pensar nisso agora. Eu tenho a minha vidinha para colocar em prática, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou procurar focar naquilo que eu tenho que fazer. Mas e quem vai resolver o problema político? Tem gente que nasceu para isso. Eu nasci para fazer você prosperar. Eu nasci para viver uma vida com ousadia, te aproximar mais de Deus e fazer você prosperar. Amar minha família, fazer coisas boas aqui na Terra. Eu sei que eu nasci para isso. E você nasceu para quê? Hoje, especificamente, você nasceu para perdoar. Entenda isso. Por quê que eu nasci para perdoar, Léo? Você não sabe qual é o propósito da minha vida. Eu sei que um princípio espiritual para todo mundo, para todas as pessoas na face da Terra, é o perdão. Quando você perdoa alguém, você vive mais feliz. Você vive com maior chance de ficar rico. Porque você não vai ter travas emocionais dentro de você. Você não vai ter ofensas guardadas dentro de você. Eu estou fazendo assim, como se minha mão fechada fossem pedras dentro do peito. Porque é com o coração que a gente sente o nosso sentimento, a nossa emoção. É com o coração que a gente libera uma energia capaz de atrair para a nossa vida prosperidade e coisas boas. Como é que você quer atrair para a sua vida coisas boas se você tem uma porção de pedra dentro de você? Uma porção de ofensa que te causaram. Pega, tira isso e joga para fora. Eu tenho orelha assim, de dumba, eu tenho nariz grande, fizeram bullying comigo no passado. Perdoa isso tudo. E perdoa as pessoas que você viu falar sobre isso. Mas eu sinto raiva ainda. Então usa essa raiva, canaliza ela para criar um movimento contra o bullying. E trata com a sua dor, aliviando a dor dos outros. Ensinando os outros a aliviar a dor deles e... Quer ver um exemplo muito bacana? Eu acho que foi segunda-feira. Eu estava ouvindo a televisão da minha mãe ligada e estava passando um filme com a Julia Roberts, Extraordinário. É baseado num livro e conta a história de um menininho que tinha deformidades no rosto e ele tinha de tratar com bullying, lidar com ele mesmo, autoestima, autoconfiança e tal. Esse filme foi baseado num livro. O livro tinha essa mensagem de esperança, de não racismo, de aceitação. É uma mensagem linda. O livro Extraordinário fala sobre uma questão que causa dor na vida das pessoas, mas trata dessa questão de uma tal forma que ensina as pessoas que passam pela dor a se livrar dela. Até eu que não tenho o rosto com deformidades, peguei lições para a minha vida e aprendi a perdoar, aprendi a me aceitar um pouco mais, só de ouvir o filme. Eu não li o livro, mas eu sei do livro e já vi o filme uma vez, mas não dei tanta atenção assim como deveria, mas agora... Na segunda vez que eu ouvir o filme, eu peguei algumas lições para mim. E agora eu estou compartilhando com você. Tá aí uma dica de filme e de livro. Extraordinário. Não lembro o nome da autora, mas se você pesquisar no Google, você acha. Falei tudo que eu tinha para falar. Na verdade eu não falei não, mas eu vou aproveitar e vou escrever a respeito desse assunto. Porque ele é muito profundo. Perdoar é um superpoder. Quanto mais você
perdoa, mais você perde a dor, mais você fica livre para receber a prosperidade que vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mais você fica livre para receber dinheiro dos outros vendendo algum produto interessante, criando relacionamento. Gente, negócios é relacionamento. Venda é relacionamento. Se relacione com as pessoas. Vamos supor que você vai abordar 100 pessoas para vender o teu produto ou serviço. Qual é a chance de uma ou 10 ou sei lá quantas pessoas dessa que você vai atender ser parecida com alguém que te causou uma ofensa? Eu conheço uma pessoa que sempre que ela é ofendida, quer dizer, tomara que não, talvez eu esteja errado, mas eu conheci uma pessoa que até aquele momento que eu sabia dela, ela tinha esse comportamento. Toda vez que alguém ia lá e ofendia ela cortava laços e relações com essa pessoa é como se não existisse mais. E aí o círculo social dela era muito restrito. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas. Em um momento ou outro ela vai fazer alguma merda na nossa vida. E aí o que a gente vai fazer? Toda vez que ela fizer merda, a primeira vez que ela fizer merda, a gente vai excluir, vai mandar ela embora e pronto, acabou? Não, a gente vai perdoar essa pessoa, vai jogar a merda dela fora, não nela. Vamos lá. Vai jogar a merda dela fora e vai seguir adiante. E vai se tornar um pouco mais restritivo em relação a como lidar com essa pessoa, porque a gente sabe que ela é imperfeita numa determinada área. Ainda mais se ela repetir 2, 3 vezes o mesmo erro. A gente vai cortar relações dentro daquela área ali. Mas se a gente tiver de ter contato com a pessoa e ter relacionamento com a pessoa, a gente pode até ter, mas com certas ressalvas, até que a pessoa se arrependa, se transforme e comece a resolver essas tretas que ela causou no universo. Paulo de Tarso. Lembrei dele agora, um personagem bíblico, ele viveu, é histórico. Ele perseguia cristãos, ele tinha preconceito com os cristãos, ele achava que os cristãos estavam errados. Religiosamente falando, ele era judeu, fariseu, vivia por regras, não vivia por princípios, e achava que ele tinha que pegar e torturar e até mesmo matar cristãos, porque eles estavam propagando uma seita errada, eles estavam falando mal de Deus. Era assim que Paulo pensava. E aí Deus teve um encontro com Paulo, abriu os olhos dele, tirou as escamas dos olhos. Quer dizer, primeiro colocou, depois tirou as escamas dos olhos dele. Colocou uma escama física, ele deu um clarão assim. Pesquisa na vida de Paulo, não vou ficar contando a história dele aqui não. Se você quiser, depois manda direct. Se 10 pessoas mandarem direct falando, Léo, faz uma live falando sobre a vida do Paulo e sobre os códigos poderosos, as lições poderosas que você aprendeu na vida dele. Aí eu faço uma live sobre isso. Mas estuda lá, pesquisa lá. Por que eu estou falando dele? Porque ele era um cara que fazia uma porção de coisa muito ruim. Teve um encontro com Deus, descobriu algumas verdades e virou a casaca. Virou o jogo. Ele se tornou, o perseguidor se tornou perseguido. Ele se tornou um cristão e passou a fazer tudo aquilo que ele achava que era errado, mas que ele viu que era o certo, porque Deus mostrou para ele e tal. Tem pessoas que cometeram ofensa na tua vida porque elas eram ignorantes, eram miseráveis, igual eu falei dos racistas. Eles tinham miséria de conhecimento, miséria de sabedoria, miséria de amor. Muita coisa boa eles não tinham, por isso eles fizeram aquela coisa ruim com você aí, ó. Pá, te golpeou e te feriu. Se você se deixa ferir, se você se deixa uma pessoa ferida e não perdoa, não larga a mão da dor, aquela ferida pode apodrecer. E aí você vai se tornar igual aquela pessoa que te feriu e pode acabar ferindo outras pessoas. Só fere quem foi ferido e não tratou a ferida de alguma forma. Porque quando a gente é ferido e trata a ferida, a gente sabe qual é a dor que aquilo causa. Então a gente não vai fazer aquela mesma coisa com a outra pessoa. Mas enquanto a gente não compreender, não for curado por dentro, a gente vai acabar ferindo os outros. Da mesma forma que nos feriram. Tome cuidado com as dores que você anda guardando como se fosse dorzinha de estimação. Eu vi um meme essa semana que eu achei muito interessante. Era vários médicos em cima de uma pessoa, como se fosse num processo de cirurgia, e aí um dos médicos estava com a mão levantada, com a pinça na mão, e na ponta da mão, assim, na ponta da pinça tinha uma flecha. E ele falou, consegui tirar a flecha do coração dele. Agora ele não vai mais sofrer de paixão. E aí o rapaz na minha cirurgia que eu não vi, que estava muito médico em cima dele, tava um balãozinho assim, que era um memezinho, um cartoon. Tava gritando assim, põe essa flecha de volta. Eu já vi isso. Pessoas que ficam guardando dores emocionais porque sofreram uma paixão, um sentimento muito forte por alguém. A pessoa foi rejeitada e tudo, e ela ficou procurando outras pessoas que eram muito iguais àquelas que faziam ela passar pela mesma dor de rejeição. E pessoas assim gostam de ficar ouvindo sofrência. Gostam de ouvir Maísa. Já ouviu falar na Maísa? Uma cantora de
músicas de sofrência, lá de 1900 antigamente. Outro dia, quando eu descobri ela, outro dia não, já faz uns anos já. Quando eu descobri a Maísa, que eu era adolescente, eu fiquei gamadão em ouvir Maísa, porque as letras da Maísa eram expressivas, ela era uma cantora intérprete maravilhosa. Ela tocou multidões, cantando sobre sofrimento de amor, dor de amor. Por quê? Quando ela cantava sobre a dor de amor, mexia, tocava na nossa ferida. Ela metia o dedo lá na ferida do coração machucado, que já foi rejeitado, abandonado, traído. E a gente chorava. O nosso cérebro, ele gosta de sentimento, ele gosta de emoção. Ele gosta de adrenalina, de dopamina. Ele gosta de estresse, de cortisol. Ele gosta de, resumindo, sentir alguma coisa. Toda vez que você sente a dor do sofrimento de ter sido traído por alguém, o cérebro gosta de ficar sentindo alguma coisa. É como se fosse dar uma droguinha para ele. Por que as pessoas usam drogas? Porque elas querem sair do estado de vida que elas estão e experimentar alguma coisa diferente. O cérebro quer sentir alguma coisa diferente. Aí a pessoa vai lá e fuma um cigarrinho, porque a nicotina entra na corrente sanguínea e deixa a pessoa... eu só fumo porque eu fico mais relaxado. E aí fode o pulmão. Traz câncer para o pulmão e para outras partes do corpo. Só porque você quer sentir a nicotina no organismo e mete alcatrão e várias outras químicas brabas dentro do corpo, só para o cérebro sentir uma emoçãozinha. Cara, cuidado com isso. Larga a mão de ser besta. Eu pego cerveja mesmo, vinho, uísque e cachaça e meto lá para dentro. Enche a caveira, como dizem alguns, porque eu preciso ter uma sensação diferente, ter uma emoção diferente. É o seu cérebro vivendo de condição. Tome uma decisão de dominar o seu cérebro e dar para ele uma emoção positiva. Ao invés de ficar fumando e jogando nicotina para poder ficar relaxado... Opa! Vamos desligar aqui o alarme. Ao invés de fumar uma maconha para ficar relaxadão ali e matar os seus neurônios, ao invés de cheirar uma cocaína para ficar alucinadão, tomar um êxtase para ficar alucinadão, vai praticar atividade física, vai fazer caminhada, vai fazer meditação. Sabia que existem determinados níveis de meditação que é como se você fumasse um baseado? Você ficar ali relaxadão, parece que tá drogado, dopado. Sabia disso? Léo, tu já fumou baseada para ficar relaxado? Não, mas eu já ouvi esse mesmo relato de alguém que falou assim, cara, eu fumava um baseado e tal, hoje eu faço umas meditação que me dá uns níveis assim, de umas maresia muito bacana e tal, eu fico noiadão na meditação, cara, é muito legal. Então, existem formas saudáveis de você buscar fazer com que o teu cérebro experimente coisas boas, ao invés de você ficar viciado no sentimento negativo ou numa coisa que não presta. Faz sentido para você? Você se compromete com você mesmo hoje a fazer uma lista de quem te deve perdão. A pessoa deveria chegar para você e falar, me perdoe porque eu fiz isso, isso e isso com você. Me perdoe por causa disso, isso e isso. Estou lembrando do Papa. De vez em quando o Papa, não é esse que está aí, eu acho que esse que está aí, o Papa Francisco, o Papa Chiquinho, né? Como alguns chamam carinhosamente, eu acho que o Papa Francisco já fez isso. Perdão histórico, pedir perdão por fatos históricos. A Igreja Católica, de vez em quando, o Vaticano lá, eles pedem perdão por ter se omitido diante de uma determinada situação. Se você pesquisar a história do Papa Francisco, você vai ver que durante o período da ditadura, lá na Argentina, ele participou de determinados tipos de movimento e tal, muito controversos, onde ele acabou sendo responsável pela morte de alguns padres, que ele não conseguiu salvar e não conseguiu cuidar de uma determinada forma para que fossem livres da ditadura, porque os padres faziam projetos sociais e isso era confundido com comunismo. Alguns padres até eram comunistas, tá? Mas é uma ideologia política lá da cabeça deles que eles achavam que tinham que fazer uma determinada coisa e a ditadura veio e tal. Olha, aula de história, que legal. Enfim, o Papa Francisco, ele já sofreu algumas dores por causa do comunismo, da ditadura, de política e tal, e teve de ele mesmo se perdoar. Olha, quase que eu termino a live sem falar nisso. Faça uma listinha. Vamos terminar aqui a tarefa primeiro. Hoje eu estou muito energético, gente. Que coisa legal. Esse assunto realmente é muito importante, tá? Por isso que eu estou
colocando energia nele e compartilhando contigo, para você entender e pegar, assimilar o conhecimento, assimilar a sabedoria, entrar em ação e se livrar disso de uma vez por todas. Se fosse possível, eu falava tudo sobre o perdão hoje, nessa live, para nunca mais falar nesse assunto e você entender de uma vez por todas que tem que perdoar para ficar livre e próspero e viver feliz e tal. Mas vamos lá. Faça uma lista com todas as pessoas que te devem perdão. Todas as pessoas que deveriam chegar para você e falar assim: Léo, eu preciso de perdão porque eu te ofendi. Me perdoa? Aí você vai lá e dá perdão para a pessoa. Era uma pessoa miserável, mas tomou consciência, se arrependeu, chegou para você e falou: eu preciso do teu perdão, por favor. Se eu não tiver o teu perdão, eu não vivo direito. Tem pessoas que caem nesse nível de consciência. Aí você dá o perdão para a pessoa, ela fica rica de um pouquinho de perdão, um pouquinho de amor, e ela vai viver feliz da vida e você também e tal. Maravilha. Léo, não é fácil assim como você está falando, mas eu estou falando de uma maneira engraçada e simplificada para você, para o teu cérebro entender que é simples e que você pode fazer. É algo possível. Quando o seu cérebro entende que é algo possível, ele vai lá e faz. Então, pega um papel, pega uma canetinha e escreve lá, ó. Eu perdoo fulano, ciclano, beltrano porque fez isso, isso e aquilo. Lembra do perdão, traz ele à memória. Mas eu vou chorar, foi uma coisa muito sofrida e dolorida. Você vai sofrer uma vez só. Lembra que eu falei do pé com o espinho? Então, você vai pegar a pinça, eu tô te dando uma pinça agora. Essa ferramenta é uma pinça. Tu vai pegar a pinça, vai meter no pé. Talvez você tenha que pegar o bisturi, vou te dar o bisturi, vou te mostrar profundamente como é que você pode fazer. Faz a lista das pessoas que te ofenderam. Coloca ali, fulano de tal fez isso, isso e aquilo. Eu me senti dessa e dessa forma. Ele poderia ter feito dessa e dessa outra maneira, que estaria tudo resolvido, mas ele não fez. Mas eu o perdoo porque ele é ignorante e não sabia fazer daquela forma ali. E agora eu me liberto dessa pessoa de uma vez por todas. Amém. Olha, parece até uma oração. Pegou o passo a passo? Se não pegou, depois essa live vai ficar gravada, você volta e olha lá. Eu te dei um bisturi e te dei uma pinça. Para que o bisturi? Para você fazer um corte aonde está ferido, aonde entrou o espinho, e você abrir um pouquinho a ferida, pegar a pinça lá dentro e puxar. É meio sofrido e dolorido. Às vezes tem médicos que fazem isso. Pessoas que passam por acidente de carro. Aí dá um corte assim no rosto e entra caco de vidro do carro e tal. Ele tem que abrir um pouquinho e ir lá e tirar com a pinça. Depois de limpar. E depois vai costurar. Depois de um tempo tira aquele fio. E aí vai ficar só a cicatriz. Você só vai ter a lembrança. Quando você perdoar alguém profundamente, você vai lembrar que te ofenderam, mas a lembrança não vai trazer junto aquele sentimento ruim que estava dentro de você. Gente, essa live está poderosa. Realmente perdoar é um superpoder que você tem na sua vida. Você pode vestir a armadura do amor na tua vida, você pode proteger, colocar a couraça da justiça, como diz na Bíblia. Na Bíblia fala sobre a armadura espiritual. Efésios, se eu não me engano, é capítulo 6. Bem, para não me enganar, vamos dar uma olhadinha aqui. Só para tirar a dúvida. Acho que é isso mesmo, Efésios capítulo 6. Fala sobre a armadura espiritual, uma forma de você se proteger espiritualmente falando. E fala que a couraça da justiça, a parte da couraça protege aqui assim, ó, o peitoral, que é onde estão os nossos sentimentos. A forma de você se proteger nas suas emoções e nos seus sentimentos é usando a couraça da justiça. E o perdão faz parte dessa questão. É isso mesmo, ó, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta e cingido. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz.
Sobretudo, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é, a palavra de Deus. Vou ficar por aqui, senão vou entrar muito mais profundo nesses assuntos. Espiritualmente falando, quando você perdoa alguém, você está se fortalecendo. Perdoe a si mesmo. Lembra o passo a passo que eu dei? Fulano de tal fez tal coisa de errado comigo, eu me senti de tal jeito. Ele poderia ter falado desse outro modo. Ele não fez, mas eu perdoo porque ele não sabia como fazer e eu liberto essa pessoa e eu estou livre agora. Amém. Ponto. Faça isso com você mesmo. Eu fiz tal coisa de errado. Eu magoei fulano, ciclano, beltrano. Magoei pessoas, feri pessoas. Eu poderia ter feito de uma outra forma assim, assim, assado, que é abençoar a vida das pessoas ao invés de amaldiçoar e de causar sofrimento. Mas eu não sabia fazer aquilo. Eu também estava ferido. Eu me perdoo por isso, porque agora eu sei. E eu me liberto dessa dor do passado porque eu cometi o erro. Acabou. É isso. Se você achou que essa live foi útil para a sua vida e pode ser útil para a vida de outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas, compartilha. Não fica com um bem só para você, não. Compartilha com outras pessoas. Compartilha no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Spotify. Compartilha em tudo quanto é lugar onde você sabe que tem pessoas que precisam se libertar do racismo, da ofensa dos políticos, ofensa dos racistas, enfim, de tudo quanto é tipo de coisa ruim. Tudo quanto é tipo de coisa ruim que nos acontece, causa um sofrimento, a gente pode se livrar disso perdoando e sendo abençoados, sendo prósperos. Amém? Bora prosperar no dia de hoje, porque o dia de hoje tá lindo. Eu não sei qual vai ser o dia que você vai assistir essa live ou vai ouvir, tomar conhecimento dessa mensagem, mas o dia de hoje tá lindo. Se você ainda não me conhece, não me segue, eu sou Leonardo Almeida, do Instagram, do perfil no Instagram Prospere Tua Vida. Nossa, tô ficando bom nesse negócio de fazer o call to action e convidar as pessoas para me conhecer. Aprendi com meu filho, viu? Não sabia fazer isso direito não, mas ele se promove muito bem. Ele fala assim, olha, eu sou uma árvore frutífera, eu tenho frutos bons para abençoar a tua vida, então cola comigo, bora lá. Ele faz isso do jeitinho dele, eu tô aprendendo a fazer isso também. É útil. Olha que coisa legal, a gente aprende com os nossos filhos, a gente aprende com todo mundo, se a gente quiser. Só o preguiçoso não aprende alguma coisa, aprende isso. E quem aprende não depende dos outros para fazer algumas coisas que pode fazer. Mas se você não quiser aprender, você pode colar com alguém que sabe. E aí vocês trocam energia, a pessoa te ajuda a resolver o que você não sabe fazer. E enfim, é isso aí. Talvez eu já tenha até a live de amanhã. Mas eu não sei ainda qual vai ser não, tá? Mas amanhã tem. Bora lá? Bora prosperar no dia de hoje. Obrigado pela presença. Tivemos a Irenildes, a Jaque, o Zimangu, a Mabi, e eu não sei mais quem entrou aqui, mas obrigado. Até mais.